Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando você vai estar assistindo essa videoaula, mas eu espero que você esteja bem, esteja na sua casa em segurança. Então, para vocês da turma do oitavo ano B, então a matéria de matemática, o caderno 4 que a gente está utilizando, dessa vez a gente decidiu utilizar apenas questões do livro com explicações do livro. A ideia era diminuir a quantidade de impressão para trabalhar com o material que a gente já tem. Então, na página 113, a gente vai estar trabalhando com o assunto de multiplicação de monômios. A gente já teve esse estudo em cadernos anteriores. A gente vai reforçar eles agora, concluir esse estudo para poder prosseguir no andamento do conteúdo do ano letivo. Então, para vocês, o que é importante? Na página 113, vocês vão fazer a leitura dos exemplos que estão aparecendo aqui. O que eu estou vendo nessa multiplicação de monômios? Ela está usando o conceito de volume. O que eu tenho que entender para começar a fazer essa leitura aqui? Na primeira figura, eu estou identificando o volume de um cubo. Por que eu sei que é um cubo? Ele apresenta essas faces quadradas, de acordo com o que eu estou enxergando aqui. Essas faces quadradas. Então vamos lembrar. Quando a gente fala de volume, a gente está falando então pelo menos de três dimensões aí. O comprimento, largura e altura. Isso no cubo ali que está aparecendo no primeiro exemplo, ele então tem essas três dimensões marcadas pela letra A. Essa marcação da letra A, essa medida aí, então vamos lembrar, cada tracinho que está aparecendo ali em volta do cubo, a gente chama de aresta. A gente não sabe a medida, o valor dela representa por uma letra, uma incógnita, uma variável. Vamos lembrar desse conceito que a gente utilizou nas aulas anteriores. Então, a aresta, a medida dela está representada pela letra A. Então, significa o comprimento, a medida é representada por A. A largura é representada pela medida A. A altura do cubo, representada pela medida A. Quando a gente fala de volume, a gente acaba usando uma ideia bem simples. A gente multiplica o valor, ou no caso ali a letra que está aparecendo, dessas três dimensões, comprimento, largura e altura. Então, no caso, a gente vai multiplicar o comprimento, largura e altura, todas as medidas valem A. Então, a gente vai ter uma multiplicação de três fatores iguais, A vezes A vezes A. Quando a gente multiplica letras iguais, vamos lembrar, se são três fatores iguais, a gente usa a ideia do expoente, 3. Então, A ao cubo. Então, essa notação de A ao cubo, três dimensões, vamos pensar, esse 3 que aparece elevado, por isso que a gente faz a leitura do cubo. A elevado ao cubo, referente à figura do cubo. Essa é a ideia, três dimensões representadas com a mesma medida ali. Na figura 2 que está aparecendo no meio, eu vou identificar ele como sendo ou um prisma, porque tem duas bases. Vamos lembrar desse conceito também, que a gente aprendeu no sétimo ano. Ou um paralelepípedo. A ideia, então, de novo, para calcular o volume, eu vou considerar as três dimensões, comprimento, largura e altura. No caso, eu sei que esse prisma é de base quadrada. Eu estou observando ali, então, o 2A no comprimento e o 2A na largura. E se eu for multiplicar isso, eu vou determinar a área da base. E, por fim, eu tenho que multiplicar a altura que vale A. Essa noção de volume a gente utiliza multiplicando então as três dimensões, comprimento, largura e altura. Nesse caso aqui, para determinar o volume, eu tenho que multiplicar o comprimento, que vale 2A, pela largura, que também vale 2A, e vezes a altura, que é a medida. É meio complicado falar um monte de A assim, mas é dessa forma. 2A do comprimento, multiplicando 2A, que é da largura, multiplicando o A, que é da altura. Nessa multiplicação, a gente tem o coeficiente numérico. 2 vezes 2, 4. E ainda eu vou observar que tem três letras A. Então, três fatores iguais. A vezes A vezes A. Eu vou ocupar o conceito que eu já sei. Quando eu multiplico três letras iguais, eu uso o expoente 3. Então, o coeficiente numérico, 4, e a parte literal, A ao cubo. Essa é a determinação do volume. O que eu poderia pensar também? Eu sei que na primeira figura,
vamos falar, um cubo verde ali, o volume dele é A ao cubo. Cada cubinho separado, representado por A ao cubo. Eu poderia pensar nessa figura 2 que está aqui no meio desse paralelepípedo, desse sólido geométrico, desse prisma. Eu poderia pensar quantos cubinhos verdes vão caber para determinar ali o volume total desse paralelepípedo, desse sólido geométrico. Essa é uma ideia. No terceiro item, eu poderia, antes de aplicar a ideia da multiplicação, eu poderia pensar quantos cubos dessa da primeira figura, desse cubo verde, cabem na terceira figura. Sem fazer muito cálculo, eu já sei que são dois cubos. Eu sei que o cubo é representado por A ao cubo, então 2A ao cubo. É uma noção para achar o resultado. Ou, de novo, eu vou ocupar o conceito que eu sei para calcular volume de sólido geométrico ou do prisma. É a medida da área da base vezes a medida da altura. Nesse caso, eu estou usando as três dimensões. O comprimento vale 2A, multiplicando a largura, que vale A, multiplicando a altura, que também vale A. Nesse caso aqui, usou-se a mesma letra como unidade de medida. Então, 2A vezes A vezes A. Nesse caso, o coeficiente numérico vai permanecer o 2. Lembra daquela ideia, o 1 que está para os outros coeficientes numéricos não precisam aparecer. E também a gente está multiplicando três letras A. Três fatores iguais, então a gente usa o expoente 3. Seguindo aqui, a orientação do exercício 1, desse exemplo. Vocês vão poder determinar o volume contando quantos cubos estão aparecendo. É uma ideia. Seguindo o exemplo aqui, eu vou ter, nesse caso aqui da primeira figura, determinar a área de um polígono em que as medidas do comprimento e da largura, ou da base e da altura, dependendo de como você for pesquisar, achar uma referência. Essas duas dimensões, 3x e 7x, a gente, se for usar o cálculo de área, o comprimento vezes a largura, a medida de um multiplicada por outro. Então, quando a gente multiplica 7x por 3x, a gente, olhando o exemplo da forma que está aparecendo ali, a gente multiplica valor numérico com valor numérico não, coeficiente numérico com coeficiente numérico. Então, 7 vezes 3, 21. E a parte literal, eu multiplico parte literal, x vezes x, x ao quadrado. Essa noção aí que eu tenho, então, de novo, eu não sei o valor do x, eu não vou desenvolver mais nada nessa conta, então o resultado é um monômio, 21x ao quadrado, para representar a área. No item 2, agora eu estou ocupando o conceito de volume. Eu tenho, então, três dimensões, o comprimento, largura e altura. Nesse caso, comprimento 6x, largura 2x e altura 3y. Teve uma mudança aí na letra. Mas a ideia, eu posso multiplicar todos esses monômios que eu estou observando. Então, cada termo algébrico que está aparecendo ali. Então, 6x vezes 2x vezes 3y. Comprimento vezes largura vezes altura, para determinar o volume. O que eu vou lembrar? Eu vou multiplicar número com número, coeficiente numérico, com coeficiente numérico. Então, 6 vezes 2, 12. 12 vezes 3, 36. E daí eu vou multiplicar parte literal com parte literal. X vezes y. No caso, eu tenho duas letras x para fazer essa multiplicação. Se são duas letras iguais, eu uso a noção do expoente 2. O y, que é uma letra diferente, eu não posso juntar com o x ao quadrado. Então, eu sou obrigado a repetir essa letra no final. E na página 114, tem um outro exemplo aqui envolvendo a multiplicação. Eu não vou me aprofundar nessa explicação porque ela é um pouquinho simples. Ela está organizada aqui com um esquema de seta. Então, o que vocês têm que entender? Quando vocês fazem essa multiplicação do 5xy por algum outro valor, o que acontece? A gente multiplica número com número. Vocês estão vendo no esquema da seta. O 5, que é o coeficiente numérico, multiplicado pelo 2. O x que está ali, 5xy, só o x vai multiplicar por x ao quadrado. Então, seriam três letras x na multiplicação, então uso o expoente 3. O último, o y vezes y. Então, são duas letras iguais, utilizar o expoente 2. Então, eu acabei de fazer um resumo do que eu estou observando na leitura dessas setinhas aqui.
Quando eu faço uma multiplicação, eu tenho que seguir esse padrão. É, vocês têm uma ideia de um fluxograma para organizar essas ideias de como fazer essa atividade. Então, agora vocês vão continuar na página 114 e desenvolver as 3 atividades que estão aparecendo ali. Vocês podem copiar a atividade no caderno normal que vocês têm, e fazer as respostas. Para a correção, eu peço que vocês tirem foto da atividade que vocês desenvolveram e enviem para mim através do Google Classroom de preferência. Outra coisa, se vocês tiverem uma dúvida ainda sobre como desenvolver essas atividades, eu gostaria que vocês postassem as dúvidas de vocês, fazendo perguntas através do Google Classroom. Em último caso, se ainda tiver dúvida, é, por exemplo, pede auxílio para o seu pai ou para sua mãe, tenta gravar um vídeo, você explicando para mim qual a sua dúvida, o que que você não conseguiu fazer, o que que você não entendeu para fazer a atividade. Pede auxílio do seu pai e da sua mãe, ela vai encaminhar essa dúvida para a coordenação, através do grupo de WhatsApp que tem da turma do oitavo ano B, e eu vou tentar responder, fazer uma videoaula específica sobre a dúvida de vocês. Eu acho melhor produzir uma videoaula a partir de uma dúvida que vocês tenham. Eu estou fazendo essa ideia de introdução aqui, imaginando que você já tem domínio do conteúdo. E, infelizmente, eu acho difícil a gente estar fazendo esse acompanhamento e ter certeza que o nosso estudo está 100%. Nem todos os alunos entregaram para mim as atividades para correção. Então, de novo, eu preciso da ajuda de vocês. Se vocês têm dúvida, ou escreve para mim uma mensagem através do grupo de WhatsApp, pede auxílio para o pai ou para a mãe de vocês. Qualquer dúvida eu estou à disposição, tá, pessoal? Muito obrigado por ter assistido até o final. Fiquem bem. Tchau.